Aqui existe a palavra de Deus, aqui existe muitos frutos por detrás de vocês, muitas vidas. Quando nós estamos reunindo aqui, eu costumo olhar não só vocês, mas essas centenas de vidas que estão por trás de vocês. Mas hoje eu estou especificamente feliz por estar aqui, porque aqui existe uma outra coisa que Valéria tocou no assunto. Aqui existe muito sofrimento. Aqui estão aqueles que possivelmente são contados entre os que mais têm sofrido pela causa do Senhor. E com a nossa vara de medir as coisas, nós não medimos esse detalhezinho que a gente não gosta nem de ouvir essa palavra, né? Sofrer. Nós não costumamos medir isso, mas Deus mede. Deus mede. Tem uma irmã que perguntaram para ela qual era o sentido da vida dela, se ela só tratava com gente que morria. E ninguém via o que ela estava fazendo. E ela dizia, Deus não me colocou aqui para contar os troféus. Eu estou aqui para contar as cicatrizes. Deus recolhe as nossas lágrimas num odre. Ou a gente chega lá e vai dizer, olha o teu odre aqui, ó, todas as lágrimas, tá tudo aqui, ó, tudo guardadinho aqui, suas lágrimas. Eu creio que a palavra de Deus nos lava. Amém? Cremos nisso? Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra de Deus nos lava. Eu gostaria de dar continuidade àquilo que Valéria falou, aquilo que o Aziz falou. E tem uma coleção de textos aqui que eu penso que são próprios para hoje, para essa época que vivemos. Nós lemos esses textos. Eu só queria mudar um pouquinho assim a frase que a Valéria falou aqui no começo. Diz que tem um provérbio aí fora. Como é que é o provérbio, Valéria? O céu é certo, mas não é perto. Eu hoje de manhã, em oração, perguntando ao Senhor sobre essa reunião, o Senhor colocou muito claro no meu coração para vir para dizer para vocês aqui que o céu é certo e está muito perto. Está perto demais. O céu é certo e o céu está perto, irmãos. Jesus disse, quando vocês começarem a ver, vocês levantam a cabeça. Não fica a cabeça baixa e a coisa está ficando ruim, não. Levantai, erguei as vossas cabeças. Exultai. O céu é certo e o céu está perto. Mas vamos falar um pouco desse tema que a Valéria entrou. E sobre as coisas em nossa volta que nos fazem sofrer. No mês de maio, o Mário orientou a igreja para nós ficarmos lendo, não me lembro se foi maio ou se foi abril ou maio, ficarmos o mês todo lendo o livro de Gálatas. Vocês lembram? Acho que foi maio aquilo, não foi? Acho que foi maio. Sei lá, ou abril, tanto faz, qual a importância. Mas eu, na leitura de Gálatas, me chamou muito a atenção uma manhã
o capítulo 4, versículo 6. Filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Uma daquelas manhãs, esse texto me chamou a atenção, assim, cativou meus olhos, esse texto. E não está falando apenas do Espírito de Deus, porque lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, tem uma expressão semelhante, né? Vamos olhar lá, vamos ler essa, Romanos 8, 15. Aqui fala do Espírito, né? Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba. Abba, na verdade, essa palavra é transliterada aqui, né? Eu não sei se ela era uma palavra hebraica ou aramaica, mas Abba, na verdade, quer dizer papai, paizinho. O Espírito que diz: oh, meu pai, meu papai. E eu sempre prestei muita atenção em Romanos 8,15, que fala desse Espírito que nós recebemos, mas aqui em Gálatas ele é mais específico. Ele fala o Espírito do seu Filho. Então é o Espírito de Jesus que vem habitar em nós para fazer esta oração. Esse Espírito de Cristo está em nós fazendo essa oração. Então eu fiquei curioso para ir olhar onde é que se vê Jesus fazendo essa oração. Aonde nós vemos Jesus clamando assim, chamando Deus de Abba. E só há um texto, irmãos, há um único texto em todos os evangelhos onde a gente encontra Jesus fazendo essa oração, Ele mesmo, essa oração que Ele veio fazer dentro de nós. Mas um dia Ele fez quando estava em carne. Ele está em Marcos, versículo 36. Vamos ler desde o 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de quê? Nós já vimos esse Jesus, um Jesus apavorado. Nesse dia que eu fui meditar nesse texto e fui ler essa passagem, eu vi o que eu nunca tinha visto. Nas tempestades, como a Valéria falou, Jesus descansava no Pai. Mas aqui estavam acontecendo coisas que não permitiam que Jesus descansasse. Nessa hora que eu li isso, começou a cair uma escama dos meus olhos, porque aos meus olhos, o Jesus que eu via era como se fosse uma solidez tão inquebrantável que ele nunca, em nenhum momento, poderia vacilar.
Mas aqui nós vemos o Espírito Santo dizendo que Jesus estava tomado de pavor, apavorado, tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está triste. Não, a minha alma está profundamente triste, completamente triste, absurdamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Vamos atentar ao que diz aqui agora, queridos. Prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E podemos crer no que está escrito aqui. Jesus, com tanto pavor e tanta agonia, foi ainda buscar no Pai, se não tinha uma saída. Ele, que poucos dias antes, quando Pedro lhe propôs uma saída, quando Pedro lhe disse: não, Senhor, isso contigo jamais, agora estava ele orando, perguntando para o Pai se não tinha uma saída, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Apelou para a onipotência do Pai. Pai, eu te conheço, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, tira ele da minha frente. Um psicólogo aí no Brasil que se converteu, foi pesquisar a personalidade de Jesus. Ele era ateu, ele foi pesquisar a Bíblia para mostrar que Jesus era uma farsa. Aí não deu outra, né? Aí vai olhar Jesus, vai ler sobre Jesus, dá no quê? O homem se converte, né? Aí ele se converte e escreve alguns livros. Eu não li esses livros, eu li um pouco de um deles, mas nunca me esqueci do que ele fala, que Jesus sabia como ele ia morrer. Jesus sabia como ele ia morrer. Ele chegou a dizer que ele ia ser pendurado. Ele sabia que ele ia ser pendurado. Mas Deus Pai botou Jesus a vida inteira trabalhando com madeira e com prego. Toda a vida Jesus trabalhou com um prego numa mão, um martelo no outro, e cravando aquele prego na madeira. E esse irmão chega a essa conclusão: disse, qualquer um seria um neurótico total. Se o sujeito soubesse como é que ele ia morrer, ainda fosse trabalhar com os instrumentos da sua morte, quando chegasse aos 30 anos, esse homem já tinha passado em todos os manicômios que pode existir. Qualquer um seria um. E Jesus foi sendo treinado para essa hora, desde pequeno, desde sua adolescência. O Pai foi treinando Jesus para esse momento. E quando eu vi Jesus nessa agonia, mas dizia: eu sei que tu pode dar um jeito, eu sei que tu pode, eu te conheço, tu pode qualquer coisa, então me tira dessa. Mas já emendava: mas seja feita a tua vontade, não a minha. No momento que eu meditei nesse texto, me lembrei imediatamente de Hebreus capítulo 5, e fui ler com mais atenção.
E novamente meus olhos se abriram para ver um aspecto de Jesus que eu não estava totalmente claro para mim. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, versículo 8, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele foi livrado da morte na ressurreição, por causa de sua piedade. Ele não foi livrado de passar pela morte, ele foi livrado, mas ele ofereceu clamor e lágrimas. E o versículo 8, que sempre parece um grande mistério, está dentro desse contexto e diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu nunca tinha prestado atenção, sempre lembrava que Jesus suava gotas de sangue, mas nunca tinha prestado atenção nesse Jesus chorando, abatido, apavorado, angustiado e chorando diante do Pai. Pai, eu te conheço, Pai, tu fazes qualquer coisa, me arruma uma saída para dessa, me arruma uma forma de sair disso. Esse Jesus que diante da tempestade, que diante das adversidades, parecia um gigante completamente inabalável. De repente eu vejo esse Jesus, porque diz que aprendeu a obediência. Por que aprendeu a obediência? Na nossa cabeça, a ideia de aprender a obediência está associada à ideia de ser desobediente. E Jesus nunca foi desobediente. Então por que ele aprende a obediência, se ele nunca foi desobediente? Amado, Jesus teve que aprender a obediência porque ele era Deus. E Deus não obedece, Deus manda. O lugar de Deus é o lugar de mandar, é o lugar de governar. E Deus, por toda a eternidade, mandou o universo existir, ele existiu. Mandou aparecer a luz apareceu. Mandou existir animais, e quem foi que fez isso? O Verbo. E agora ele tem que obedecer, e tem que obedecer através do sofrimento. Através do sofrimento. O Verbo eterno desce até nós, e não apenas nasce numa manjedoura, não apenas se sujeita ao ministério de João Batista, não apenas faz tão somente a vontade do Pai todos os dias, cada minuto, cada segundo, mas o Verbo eterno vem até nós para no fim de tudo ali, da sua vida ali, chorar, derramar lágrimas. Queridos, ele falou que são bem-aventurados os que choram. Ele conhece as tuas lágrimas. O Senhor conhece as nossas lágrimas. E ele chorou conosco. Ele desceu aqui e chorou conosco. Não há uma lágrima tua que não esteja no odre dele.
Não há sofrimento teu. O Senhor hoje nos convida para sofrermos por essa humanidade perdida que está aí. Eu queria ler com vocês uma história que fala de um homem sofrido. E o que esse homem viu no meio do sofrimento dele? Se nós temos sofrimento em nossas vidas, amados, Jesus teve muito mais. E a esperança daquele que sofre é o sofrimento e a vitória do próprio Jesus. No capítulo 19 de Jó, vocês conseguem imaginar uma pessoa mais moída que Jó? Perde todos os filhos, perde tudo que tinha de seus bens, perde seu corpo no meio de ferida. A única coisa que fica inteira é a mulher. Aquela mulher que atazanava a cabeça dele é a única que Deus não toca. Toca em tudo e deixa a mulher lá inteira para azucrinar os ouvidos dele. Pode imaginar alguém mais estourado, arrebentado? Vamos ler um pouquinho, não vamos ler Jó inteiro, porque senão nós vamos precisar até a noite. Mas vamos ler o capítulo 19, vamos ver Jó. E ainda como se não bastasse, manda 3 caras lá que foram para ensinar ele lá a teologia da prosperidade. Foram lá para dizer para ele que se ele estava sofrendo é porque ele tinha pecado. Isso é a teologia da prosperidade. Porque Deus não pode permitir você sofrer, não. Se você é filho de Deus, você não sofre. Como é que... De que Bíblia saiu essa teologia aí? Qual é a Bíblia que saiu uma teologia dessas? Que se é filho de Deus, você não sofre. E foram 3 lá para pregar essa teologia para o Jó lá. Mas vamos ver a vidinha do Jó, e Jó conversando com esse povo. Então respondeu Jó: até quando afligireis minha alma e me quebrantareis com palavras? Eu já estou todo rasgado aqui, vocês vêm com palavra para me rasgar mais ainda. Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado. Comigo ficará meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. De minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. De quem ele está falando? Do próprio Senhor. Arrancou-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor de minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem. Como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam. Você viu aquele negócio que o rico está cheio de amigos, quando fica pobre não tem mais amigo? Acho que esse negócio foi tirado aí do Jó. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar eu mesmo.
o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Uau! E até os que eu amava se tornaram contra mim. Não te parece que está o Espírito de Cristo falando aqui, através de Jó? Jesus abandonado numa cruz. Mas vamos ver onde Jó chega. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguiu como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Mal sabia ele que a gente já está aqui, não sei quantos milênios depois, lendo o que ele falou. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Como esse homem pode ter essa revelação? Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Amados, nós vivemos aqueles dias em que Deus está chamando o seu povo para serem como as virgens sábias, que têm saudade do Senhor, que vibram porque o Senhor está às portas, que sabem analisar os dias e os tempos, que sofrem a maldade que há nesse mundo junto com Deus, que esperam em Deus e que erguem suas cabeças, dizendo: o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar sobre essa terra. E o sofrimento, longe de nos distanciar dessa visão, cada vez vai nos aproximar mais do nosso Deus, porque nós temos em nós o espírito daquele que clama: Abba, Pai. Nós temos lágrimas para chorar junto com o nosso Deus. Nós amamos a Deus e a sua glória. Nós queremos que Jesus venha, porque diz que Ele vai ser admirado nos seus. O Senhor vai ser admirado nos seus. O mundo vai olhar aqueles crentinhos que cantavam cânticos e vai ficar extasiado, porque o mundo vai ver a glória de Deus na igreja glorificada, na igreja unida ao Senhor, na igreja com o Senhor nos céus. Não tem como separar os dois temas, queridos. Esse mundo está indo de mal a pior. Outro dia, meditando, esses últimos meses eu li, ouvi e meditei muito sobre a volta do Senhor.
E outro dia em oração eu cheguei a uma conclusão. Porque há anos que eu oro a respeito da minha morte. Eu oro para o Senhor para eu e Rejane partir junto, para não deixar um para trás aí, ficar aí, né? Eu e ela oramos por isso. Eu disse, ó, nega, talvez seja num avião então, para morrer os dois juntos. Aí se prepara, ela vai levantar voo aí. E eu também orava para ir até os 80 anos. Nos últimos anos eu orei muito, dizendo, Senhor, eu fiquei 20 anos fazendo bobagem, até me converter. Depois eu fiquei 20 anos vendo a obra, vim fazer aqui para a Bahia, fazer a obra do Senhor e vi a obra crescer. Depois eu fiquei 20 anos, até os 60 que eu fiz no ano passado, vendo que a obra tem muita complicação. Eu disse, Senhor, me dá mais 20 anos para poder te servir sem aquele entusiasmo, sem as complicações, assim, servir no Senhor. Outro dia eu digo, ó, Senhor, eu vou tirar aquela oração. Eu vou tirar porque eu não quero estar aqui daqui a 20 anos. Se o Senhor não voltar em 20 anos, eu não vou aguentar essa terra. Eu não vou aguentar. Ninguém vai aguentar isso aqui, irmãos. O Senhor tem que voltar em menos de 20 anos. Amém? Amém. Então vamos dizer com Jesus, vamos lá, Senhor, tem que voltar antes de 20 anos, vamos lá. Volta logo. O Espírito e a noiva dizem amém. Depois falando com outro irmão, eu disse, ó, quer saber de uma coisa? Se Jesus não voltar em 10 anos, se em 10 anos Jesus não voltar, as nossas reuniões vão ser 3 horas, todo mundo de joelho, gritando, vem. Porque não tem mais outra oração para fazer. Senão, vem. Porque esse mundo está cada vez odiando mais a glória de Deus. E nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver a terra, assim como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória do Senhor há de encher toda a terra. E nós esperamos que Jesus venha para que isso aconteça. Amém? Então nós queremos a volta do Senhor. E esse homem aqui, todo arrebentado, tendo que discutir com os amigos que ainda vinham para arrebentar mais ele ainda. Ele, depois de explanar toda a sua miséria, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e eu também viverei. E só os que sofrem podem entender isso. Os mais jovens, eles têm mais dificuldade de pensar assim, porque eles estão assim como um foguete que está arrancando assim. E nós já somos tudo um foguete caído que já arrebentou, já virou um pedaço. E nós dissemos, ó, não quer voar não. Foi. Aí nós vamos descobrindo, aos poucos a gente vai descobrindo que a nossa glória é Cristo. E que Ele é um homem de dores. Amém? E nós temos que tentar explicar isso para os mais jovens. Os mais jovens estão vendo a vida pela frente. Eles falam, Jesus vai voltar e diz, eu queria casar. Digo, outro dia um disse assim, porque vai casar, não sei o quê. Digo, põe logo sua filha para casar logo, senão você não vai ter neto não. Maldade, né? Graças a Deus. Não vai durar mais 20 anos, irmão. Não vai. Em nome de Jesus, não pode.